Olá, aqui é o Márcio Batista e o tema importante dentro da produção industrial é a produtividade. E como que a gente pode aumentar a produtividade? Muitas pessoas pensam que aumentar a produtividade é apenas ali dentro da linha de produção. Muitas vezes pensa que apenas quando você concentra ali naquela linha de produção, no produto, na máquina, que pode aumentar a produtividade. A produtividade nós podemos aumentar de várias formas. E tem que ser pensado aí na produtividade, né, na produção industrial, antes mesmo de começar a produzir o produto. Uma coisa interessante aí, antes mesmo de começar. Por quê? Porque muitas vezes o planejamento, o projeto do produto, ele pode fazer toda a diferença na hora de planejar aí a produção. Porque quando você planeja uma produção industrial, você tem que verificar qual que é a forma mais fácil de se produzir. Você ganha, por exemplo, velocidade com pequenas ações. Então, é muito importante, dentro do desenvolvimento do projeto, a produção industrial ela ser pensada. Porque a produção industrial ela tem uma fase que é a pré-produção. Essa pré-produção é a parte que antecede a produção em si. Que a produção em si é ali no momento que você recebe uma ordem de produção, é a hora que você já tem os produtos, os insumos dentro da linha, e já você vai montar. Aí você vai preocupar com o quê? Com a equipe de produção, com as máquinas, você vai preocupar com a qualidade industrial. E a produtividade, nós temos que pensar então, antes mesmo de conceber o produto. O produto tem projeto ainda, porque essa fase de pré-produção é onde nós conseguimos verificar como que a gente pode então verificar o produto da melhor forma possível. E uma da melhor forma possível é justamente essa. Primeiro, o setor de produção industrial eles têm que estar envolvido dentro do processo. Muitas vezes eu, no meu carreira de trabalho, eu trabalhava na gestão de processo e participava então do desenvolvimento. Quando chegava aí, não na concepção do produto, mas quando o produto estava numa fase, eles perguntavam como que poderia ser feita a produção, se as máquinas da empresa elas conseguiriam executar aquele produto. E aí que entra a fase que consegue prever aí algumas melhorias, como que, por exemplo, algum tipo de peça, algum componente que vai utilizar, algum tipo de peça, ferramenta, alguma máquina. Tudo isso tem que ser pensado, então, antes de conceber aí e executar o projeto em si. Por isso que chama a fase pré-produção. Outra questão também dentro da produção industrial é visualizar o custo unitário, porque o custo unitário não é o valor único do produto ali. O custo unitário ele envolve as etapas do processo e você tem que ver o custo unitário envolvendo todas as etapas. Nós temos, por exemplo, uma planilha de custo unitário onde você consegue aí, por exemplo, verificar quais são as energias gastas, por exemplo, energia elétrica, você consegue verificar aí quais são as pessoas que estão envolvidas no processo, custo de mão de obra, homem-hora. Então, o custo unitário do processo, do produto, ele tem que envolver aí várias situações. Verificar aí a forma de se produzir, as ferramentas utilizadas. Tudo isso tem que ser verificado, porque você consegue planejar a produtividade, porque muitas vezes dentro desse, você verificando o custo unitário, você consegue determinar ali um gargalo, o valor de uma etapa mais cara, e você consegue ali melhorar a produtividade. Outra questão também é você conseguir também antecipar algumas, por exemplo, tarefas complicadas antes da produção. Você pode, por exemplo, fazer uma pré-montagem de alguma parte da produção, do produto em si, porque uma coisa é você ter ali o produto, a linha de produção. Porém, de repente, algum tipo de produto que você produz, você tem alguma parte mais complicada que requer aí uma ferramenta especial, uma máquina especial. Então você pode, por exemplo, as montadoras de veículo, por exemplo, utilizam muito isso. Vem o painel já pré-montado, por exemplo, a porta já vem mais fixada. Alguns componentes, então, é possível, por isso que tem que verificar no seu processo, no processo de cada produto em si, e verificar se pode antecipar algum tipo de processo, para quando entrar realmente na linha de produção, fica mais fácil, fica mais verificado. Para aumentar a produtividade também, nós temos aí que verificar também processos mais facilitados. Nós temos que facilitar aí a todo momento a produção industrial. E como que a gente facilita esse processo? É buscando máquinas melhores, é buscando aí modos de fazer, posicionamento, verificando aí, por exemplo, ferramentas mais produtivas, máquinas mais produtivas.
Mesmo que o processo seja manual, nós podemos aí colocar dispositivo, nós podemos colocar uma bancada melhor, uma cadeira ergonômica, ferramentas mais próximas aí do operador, do auxiliar de produção, uma iluminação mais adequada. Tudo isso vai facilitar o processo. Então, o gestor da produção ele tem que pensar muito no facilitamento do processo. Outra questão também para a produtividade é ter um processo apropriado para cada tipo de produto, porque muitas vezes uma empresa, por exemplo, tem alguns tipos de máquinas e quer produzir todos os produtos com o mesmo equipamento, com a mesma linha de produção. Muitas vezes é necessário mudar algum tipo de processo, mudar algum tipo de ferramenta, mudar algum tipo de máquina para melhorar e facilitar. Tudo isso aí tem que ser feito na fase de pré-produção. Você consegue visualizar isso. Você consegue visualizar as etapas de produção, a montagem do processo, verificar as ferramentas mais apropriadas. Tudo isso vai fazer com que a sua produção industrial tenha mais produtividade e consegue aí alcançar melhores resultados, vai colaborar com a equipe e, por outro lado, a equipe vai colaborar para que as metas da produção sejam alcançadas dentro da produção industrial.